Olá, chocolateiros, chocolatras e chocolovers. Estamos de volta a mais um episódio aqui ó, do Grão a Barra Podcast. Esse que é o podcast voltado aí para os setores de chocolate e de cacau aqui do site Notícias Agrícolas. É o podcast mais gostoso aqui do nosso site, vocês já conhecem. Antes da gente dar início à nossa entrevista de hoje, eu quero deixar dois comentários. A gente está gravando esse episódio aqui no dia 30 de junho, né? E ontem a gente acompanhou a apuração da votação popular, né? As pessoas conseguiram votar nessa eleição aí, das mídias e dos meios de comunicação dos mais admirados dentro do agronegócio. E o site Notícias Agrícolas foi eleito, né, como o site mais admirado entre todas as mídias que estavam concorrendo ali. Então, já agradecer muito aí pela participação de quem votou na gente. Inclusive, os nossos podcasts estiveram na votação, né? O podcast de café, o Café em Prosa, o podcast de cacau aqui, o do Grão à Barra. Os nossos podcasts, né? Os nossos jovenzinhos aí dentro aqui do site, com menos de um ano, já ganhando reconhecimento de indústrias, de produtores, de fabricantes, enfim, a gente fica muito feliz de ter os podcasts aí entre os top 8, né, mais admirados, mas a felicidade também de ter sido campeão site e deixar mais uma vez aquele grande abraço para o meu colega, o meu editor-chefe, Alexander Horta, que ficou em segundo lugar dentro de 26 jornalistas ali que estavam concorrendo na premiação, teve o top 5 ali, e o Alexander ficou em segundo lugar. Nosso orgulho, né, maior. Acaba representando todo mundo aqui dentro da redação, está todo mundo muito feliz e muito contente. Esse é o primeiro aviso que eu quero dar. O segundo aviso é um outro grande carinho que eu recebi, né, ontem, né, logo depois da votação. Aí cheguei em casa, tinha uma cesta muito linda me esperando lá em casa, minha esposa com um sorriso de orelha a orelha, né? Então já deixar um agradecimento aqui, né, para Casa Afeto, isso mesmo, a Casa Afeto 271, que fica aqui em Campinas, né, que preparou essa cesta com muito amor e carinho, e teve aí a participação também da nossa entrevistada de hoje, Luana Lessa, lá da Shore Chocolates. Luana, seja bem-vinda aqui ao do Grão à Barra Podcast. Olá, boa tarde. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Parabéns, pela posição dentro do top 8 de podcasts admirados. Então, é uma sensação muito boa esse reconhecimento e parabéns para vocês também. Obrigado, obrigado. E a gente chamou a Luana, né, porque recentemente a gente recebeu através da assessoria dela uma premiação que eles receberam também, olha só, né? Premiados aqui no nosso podcast de hoje. Uma premiação com relação aos chocolates que são produzidos pela Shore. Então a gente vai entender um pouco mais como é que funciona uma premiação dentro desse universo dos chocolates. Eu experimentei, eu vou dar a contribuição do que eu percebi ali no chocolate. Mas, Luana, como é que foi esse processo de premiação, né? Como é que funciona uma premiação dentro do universo dos chocolates? Então, existem alguns concursos de avaliação de chocolates espalhados no mundo. Eu confesso que é a primeira vez que eu participo de um concurso de chocolate, assim, com júri, jurado técnico, jurado gastronômico. E então a gente recebe, normalmente eles enviam a, a notícia do concurso com as datas para envio das amostras. Você envia e tem suas amostras avaliadas e num prazo que eles estabelecem, eles dão a notícia. Então, assim, foi uma surpresa, foi muito bom ter essa premiação com o nosso último chocolate feito, que foi o 55%. Ele é o nosso caçula da nossa gama de produtos. Então, foi muito bacana.
Uma coisa que eu notei, né, nas premiações, isso não só no cacau, tá, pessoal? Eu já participei de podcast de cerveja artesanal e as únicas cervejas que recebem prêmios são as cervejas artesanais, né? Você vê uma cerveja industrial, por exemplo, apesar de todos os processos industriais envolvidos, toda a tecnologia que tem dentro de uma indústria, tudo mais, eles não participam. Muito raramente você vê uma marca desse gênero participar de uma premiação. O que me chamou muito a atenção é a mesma coisa para os cafés, né? Os cafés Aham, industrializados, mais que você encontra com maior facilidade nos supermercados, também não participam, né? Muitas das vezes das premiações são os cafés especiais e no chocolate acaba acontecendo a é, mesma coisa. O que eu acabei é, pensando nisso? Né? Por um lado, você tem toda a padronização permitida aí, pela industrialização, mas por outro lado tem todo um carinho, toda uma dedicação envolvida, porque isso eu conheci, né, donos de cervejarias uhum, premiadas, donos de cafés premiados e agora aqui também nos chocolates. O que eu percebi é que assim essas marcas que são premiadas é mão na massa, tudo mais. E tem um detalhe muito interessante que muitas das vezes a gente já ouviu falar é que, por exemplo, um chocolate artesanal, bean to bar, de repente, de uma safra para outra, o gosto vai mudar. Aí que eu sim. quero saber aonde que está o X da questão, Luana. Como é que é como é que é preparar um chocolate para ser premiado, sabendo que de repente pode ser uma safra que pode ter mudado alguma coisa ali no sabor, ou seja, aquele chocolate que você sabe que tem potencial para ser premiado, mas por alguma questão de detalhe pode não ter sido tão bom assim, né? Como é que é É. os ânimos de participar de tantas variáveis de uma premiação gastronômica? Realmente eu concordo com você, eu não percebo grande indústria participando desses concursos, e esse especificamente, ele é uma agência de valorização do agricultor, então ele foca nas origens do mundo, ele cataloga essas marcas que têm rastreabilidade à origem, e a partir daí é o princípio, nesta premiação especificamente, para entrar, tinha que ser um produto de origem. Então, no meu caso, a gente consegue ter um padrão, mesmo com mudanças de, de safras e alguma. Mas, assim, no nosso caso, como a gente tem isso também, a gente, há mais ou menos 5 anos, mantém uma fidelização com o mesmo produtor. Então, eu não fico mudando de, de produtor de cacau, de fazenda, de região, de solo. Então, eu acho que isso contribui para que o meu chocolate mantenha um padrão, mesmo que em período de estiagem, mesmo que essas questões ambientais que estão fora do nosso controle, né, da natureza. E sobre o produto especificamente, ele ter essa roupagem, no nosso caso, essa cara de produto industrializado, assim, no sentido de organizado, né, com caixa, com flow pack e tal, isso é porque a gente já vem se preparando há muitos anos para exportação. Então, essas rodadas de negócios que eu fiz ao longo do tempo pela Apex, fui recebendo feedbacks e aí a gente foi sempre aprimorando as embalagens. Então, a gente meio que já vem se preparando há muito tempo, mas ainda não exporta. Então, talvez seja esse seu sentimento de ter uma embalagem organizada, toda pronta, mas com um produto que demonstra afeto, como você falou. Mas é isso, a gente tem esse carinho da colheita do cacau até o momento final. Eu costumo falar sempre que na embalagem tem que ter o mesmo carinho da produção, no laço do kit do cliente. E esse cuidado sempre tem que ter. Então, e outra coisa bacana também é que a gente tem esse momento assim de estar com as revendas, conversando,
e sempre ter ao nosso lado parceiros que têm os mesmos valores que a gente. Isso é muito legal quando as coisas fluem. E a Casa Afeto, por exemplo, eu me senti muito feliz, que é como se fosse eu fazendo o kit, sabe? Achei muito legal o carinho que ela colocou no kit para você. Então é isso. Realmente toda essa questão, né, da personalização, do carinho envolvido, né? Muitas vezes, por exemplo, eu acabo seguindo, né, todas as redes sociais das pessoas que eu acabo entrevistando, né? Já estou seguindo a Luana, a Shore, a Casa Afeto. Aí você percebe, né, ao longo do tempo que vai além do discurso, né? Você vê alguém falando, não, eu faço chocolate do início ao fim. Eu vou lá, vou temperar, vou mexer a massa, literalmente. As pessoas às vezes acham, Exato. não, isso daí é só um discurso. Não é, pessoal. Eu estou vendo isso diariamente, não só com a Luana, mas vejo que esse movimento Bean to Bar, né, aproveitando que a Luana está aqui, tem um movimento feminino muito forte ligado por trás do movimento Bean to Bar. No Dia das Mães, aí teve uma grande mobilização, por exemplo, de chocolates feitos apenas por mulheres. E aí eu tenho certeza que esses chocolates foram feitos e dedicados especialmente de mulheres para as mamães, enfim. Como é que você acha que essa delicadeza, né, essa personalização auxilia nesse momento de preparar, né, um novo sabor, um novo chocolate, aproveitando aí esse momento do seu caçulinha aí, né, os 55%? É, eu acho que realmente tem muitas empreendedoras no chocolate, mulheres realmente, teve um crescimento enorme, a ponto da gente ter um grupo, mulheres do chocolate do Brasil. Então, são, se não me engano, 200 mulheres nesse grupo. E assim, mulheres do Bintubá, mas também mulheres que fazem chocolate de outras formas. Tem mulheres que trabalham com chocolate no Brasil, todas, assim, muito bacana. E, e realmente existe uma sensibilidade, um olhar mais 360 graus, assim, uma percepção. E eu acho que, no meu caso especificamente, a ouvir os feedbacks, a gente vai abrindo uma caixinha ali de de feedbacks que a gente vai recebendo, e se a gente não pode atender um desejo agora, a gente se vai percebendo ali, faz uma pesquisa, né, e vendo, olha, isso parece que é interessante o que o cliente falou, o que o cliente mandou a mensagem, e ali a gente vai começando a amadurecer aquela ideia. O 55% nasceu assim, de feedbacks, porque a gente não tinha um dark milk, por exemplo, a gente só tinha um chocolate ao leite, que é o 44% ao leite. Então, a gente percebeu que alguns clientes falavam, eu queria um mais intenso, mais ao leite, porque o paladar do brasileiro, ele, inclusive, me surpreende, às vezes, quando eu vejo clientes interessados por um chocolate mais intenso, assim, 80%, 88%, mas o desejo mesmo, que eu, no meu caso, é o ao leite. É uma paixão nacional, digamos assim. Eu vou ter que concordar, né, a Luana, já aproveitar e mandar um abraço para a Thelma, né, que fez a gentileza de entregar lá, né, a cesta para minha esposa. No momento eu não estava em casa, né, estava aqui na redação acompanhando a votação. Mandar um abraço para a Thelma, para o pessoal lá da Casa Afeto, tudo mais, agradecer mais uma vez. Quem for aqui de Campinas, vai lá conhecer o trabalho deles, né? Essa delicadeza expandida que a Luana explicou, acho que casa muito bem com o trabalho que eles realizam lá. Agora vamos às percepções, né? Eu vou dar uma percepção de quem não conhece, de quem está entrando nesse mundo dos chocolates aí há pouco tempo. E eu experimentei os 55%, esse chocolate novo aí que recebeu a premiação. E qual que foi a percepção que eu tive, né? Eu concordo com essa opinião de que se é um chocolate ao leite, né, não é doce, tá, pessoal? Você não sente
sabor de açúcar, por exemplo, né, o que você vai encontrar em outros chocolates. Você não vai perceber esse sabor, você percebe o sabor do cacau ali mesmo, mas pelo fato de ser ao leite, de ser 50%, 55% no caso, não fica muito forte, né? Acho que não vai agredir o paladar de ninguém do que se fosse uma porcentagem maior ali, por exemplo. E eu percebi notas, eu posso estar enganado, notas de melado ali, alguma coisa de cana, né? Aquele melado que vem da Sim. cana, tudo mais. Então conta um pouquinho o processo, como que foi a criação e se essas percepções que eu tive estão mais ou menos no caminho certo aí. Sim, sim, estão no caminho certo, sim. O 55% ele é mais intenso, né? Ele tem 55% cacau, e se ele tem mais cacau, ele tem menos açúcar, e realmente ele não é doce, mas é um chocolate que você consegue apreciar exatamente dessa forma. E é isso que eu acho fantástico com o chocolate de verdade, né? Eu estava assistindo alguns entrevistados seus, muito legal, um time de peso que você já entrevistou aí, e achei muito bacana algumas falas dizendo exatamente essa percepção do terroir, da fruta, do frutado, do floral. Então, é isso que a gente quer realmente, que seja degustado e sentido o cacau, porque é impossível não sentir as nuances do cacau num chocolate, mesmo que seja um 44%, que é o nosso mínimo percentual, ainda assim consegue sentir as notas do cacau, e quanto maior, vai acentuando isso, né? No caso dos 55%, ele nasceu assim, dessa forma, que a gente foi percebendo uma demanda querendo um chocolate ao leite mais intenso, e aí começamos a idealizar o produto. Ele tem as fitinhas, que no caso a gente nomeou Terra da Felicidade, porque a gente já tem o nosso 88%, que é o Bahia de Todos os Santos. Só fazendo um breve resumo aqui sobre os outros chocolates, a gente, quando abriu a Shaw, a gente abriu com 44% e com 70%. E nomeamos, como o nosso nome é Shaw Chocolate de Origem, a gente homenageia as nossas origens, no caso a Bahia. O 44% a gente homenageia Ilhéus, a minha cidade, a cidade de onde vem o nosso cacau, que a gente coloca no produto a foto da igreja São Jorge dos Ilhéus, que é emblemática na cidade. O 70% a gente homenageia Porto Seguro, por conta do descobrimento do Brasil, e aí tem uma caravela na embalagem. E o 88% a gente homenageia Salvador, com o nome Bahia de Todos os Santos, e aí tem as fitinhas do Senhor do Bonfim. Então, o Bahia de Todos os Santos, ele é realmente um produto intenso, forte, para um público, um consumidor que busca um chocolate realmente intenso, forte, né? E existe demanda, eu fico impressionada também com a quantidade de pessoas que consomem o mais forte, inclusive muitos homens. É interessante, assim, o consumo do chocolate mais forte. Eu tenho muito mais clientes homens do que mulheres. E aí, mas aí a gente percebia que alguns clientes amavam a caixa do Bahia de Todos os Santos, amavam, era amor à primeira vista, mas queria ele mais suave. E aí a gente percebeu, então, olha, vamos ter que criar, tem um espaço para criar o ao leite mais intenso, e essa caixa aqui a gente vai ter que fazer alguma coisa com ela. E a gente criou as fitinhas com o Bahia Terra da Felicidade. E lançamos ele no Festival de Chocolate de São Paulo, dia 10 de março de 2020. O stand todo plotado com ele, porque normalmente a gente faz isso. A gente, num evento, a gente lança um produto, sempre se organiza para isso, e nesse caso era o 55%,
2 dias de evento, veio a pandemia e São Paulo fechou tudo, todos os eventos, e pronto, esse chocolate nasceu de forma tão planejada e não pôde ter ali a, a luz que ele deveria, né? A degustação, os clientes comendo, enfim. E veio a pandemia, confinamentos, enfim, tudo isso que a gente sofreu e ainda sofre. E aí, quando esse chocolate recebeu o prêmio em Paris, eu pensei, meu Deus do céu, tinha que ser ele realmente, porque ele merece. Finalmente ele está tendo um pouco de luz para mostrar ele que ele nasceu e ninguém sabia da existência dele. Enfim, essa história dos 55%. O único alerta que eu deixo aqui, né, na hora que eu fui abrir lá o meu chocolate, eu tava com meus filhotinhos por perto, minha esposa e tal. E tem um detalhe que eu percebi, não só em chocolate bean to bar, mas em cafés especiais também, né? Que dão essa priorizada ah, em fazer um negócio mais personalizado, né, um produto mais personalizado. É que se você come um chocolate normal, você vai ter aquele gás renovado, né? Você vai ter uma energia renovada. Um chocolate bean to bar, isso já não é a primeira vez que eu sinto. Se você come ele, essa energia renovada, ela é em dobro, tá, pessoal? Isso eu já senti com cafés especiais. Se você toma um café especial ali, você tá meio para baixo. Você toma um café normal, você vai ficar ali, né, levantado. Mas se você tomar um café especial, um café de origem, parece que a sua energia vai lá para cima. No cacau, né, no bean to bar tá No acontecendo a cacau mesma também. coisa. E tem um É. pessoal ousado aí na internet que está misturando os dois. Eu imagino que esse povo quer sair correndo, né, fazer uns É. exercícios aí. Isso tem razão, essa percepção de renovação da Tem, energia? tem. O cacau também tem cafeína. Por isso que sente essa sensação do café. Inclusive, quando, por exemplo, vou dar um exemplo. Se você comer, eu, por exemplo, se eu comer 20 gramas, um tablete pequeno de 88% cacau, eu vou ter insônia à noite. Eu vou ter insônia à noite. Ele tem isso, é a cafeína. Então, por isso que os nutricionistas indicam tanto para o pré-treino. Antes do treino, comer uma barrinha de chocolate, 20 gramas, uns tabletinhos de 70% a mais, porque ele dá esse estímulo, ele estimula, você tem vontade de fazer sem abdominais, pelo menos deveria. E há uma dica importante, tá, pessoal? Que esses chocolates sem açúcar vai sem medo, né? Não precisa ter medo. Ai, como é que é assim, né? Comer chocolate para treinar, enfim. É exatamente porque Exato, você reduz ali o açúcar e aumenta o produto que faz bem, né? No caso aqui, o nosso cacau. exatamente. É o que a gente Ah, fala, é chocolate de verdade, né? Então, se tem 70% cacau, é porque realmente tem 70% cacau. Não tem ali nada, nenhum subterfúgio que vá diminuir, ou, enfim, tem 70% cacau, é de verdade e causa exatamente esse efeito. E aí comer com moderação, claro, né? Tudo com moderação e você está tendo um consumo de um alimento saudável que faz bem à saúde com inúmeros benefícios e até baixar a pressão arterial. São muitas coisas boas que o cacau tem de benefícios, que isso ainda tem assim um mundo para se explorar, que não tem ainda a fama como a uva tem, né, dos flavonoides, e o cacau tem ainda um universo gigante para crescer nisso. E é isso, é um fruto dos deuses realmente que é um presente de Deus para a natureza. agora a gente vai checar, né? Vamos chegar nessa questão que você já citou aí da embalagem, que foi uma outra coisa que me chamou muita atenção, né? Quando eu vi aquela embalagem, eu vou contar um negócio aqui que eu não gosto muito de expor, né, a público, mas enfim, porque uma coisa que eu imagino é que cada um deva ter a sua religiosidade e tudo mais, e acho que às vezes abrir a religiosidade de cada um pode causar algum atrito, ainda mais nos dias de hoje, enfim. Mas quando eu vi, né, a caixinha, as fitinhas de Nosso Senhor do Bonfim,
e agora você citando, né, a respeitar as origens, a sensação que eu tive foi exatamente essa, né? Por exemplo, se alguém quiser me dar uma fitinha de Nossa Senhora do Bonfim, tem que me dar uma fitinha vermelha, porque eu sou filho de Ogum, tá? Minha cabecinha aqui é feita na Umbanda e tal. Então, a hora que eu vi que ali já me remeteu na hora, né? Toda essa ancestralidade, né, da religião. Lógico que as fitinhas de Nossa Senhora do Bonfim também são para a religião católica, para quem gosta, tudo mais. Mas a minha, ver aquela caixinha ali feita com tanto carinho, me remeteu a toda essa história, né? O que quer dizer para você, né? Qual a ancestralidade, né? Essas raízes do cacau, né? O que te envolve nessa história relacionada ao mundo do cacau, à religiosidade, com relação à profissão que você exerce como Uhum. à frente de uma marca de chocolates? O nosso nome, desde o início, nasceu Xó Chocolate de Origem, e a gente tem realmente todo esse valor, em primeiro lugar, de mostrar a nossa origem Bahia. Então, isso para a gente é muito latente, muito forte, realmente. E a questão de homenagear as origens da Bahia, na idealização dos produtos, e acabou que nós fomos para essa área da religiosidade da, das fitinhas, né, que tem essa questão do Senhor do Bonfim, mas é isso, é a alegria que isso causa, é esse estado de alegria que a gente sente na Bahia, né? Realmente, quando o turista chega lá, ele se sente assim, como se ele tivesse planando de tanta alegria que sente com esse jeito do baiano em si. Eu estou falando desse jeito porque eu, quando tinha a loja aberta, porque fechei a loja em Ilhéus por conta da pandemia, eu recebia muitos navios de turistas, né, os navios que atracavam, MSC e tal, essas empresas grandes. Então eu ficava ouvindo os depoimentos e esse calor humano assim com o cliente é muito legal. É muito legal, eu adoro. E aí adorava ouvir as histórias, os casos e as curiosidades que eles sentiam quando entravam na show e contar as histórias era muito gostoso. Então, essa questão do turismo para a gente é muito forte, a origem Bahia também, e a ancestralidade, para mim, é uma questão magnífica, assim, lidar com o cacau, acabou que, um resumo da minha história, eu sou publicitária formada, sou de Ilhéus, mas eu não fui para o universo do cacau de nascida, digamos assim, porque eu nasci em 80 e meu avô, produtor de cacau, meu avô morreu em 89, no ano da vassoura de bruxa. Ele não viu a, a triste situação que viveu a cidade. Então, mas os meus tios, que ficaram cuidando de tudo, e meu pai, enfim, foi muito triste. E para mim, uma jovem naquela época jamais iria migrar para o universo do cacau, porque não tinha essa possibilidade na época não tinha um horizonte favorável para isso. E aí eu fui fazer publicidade, sou formada em publicidade e trabalhei em agência de publicidade há alguns anos. E aí, em um certo período, eu comecei a pensar sobre alguma coisa para a minha vida que me desse um propósito. Comecei a refletir o que é que eu vou fazer e fui estudar. Aí fui fazer o Empretec do Sebrae. E aí, no Empretec do Sebrae, ali, parece que o Empretec dá uma sacudida na pessoa e fala, você quer realmente ser empreendedor? Aí, pronto, fui mordida pelo bichinho do empreendedorismo. E aí, abri a Shaw, fui estudar, na verdade,
veio a história de abrir uma loja de chocolate em Ilhéus, fui estudar chocolate, aí fui para São Paulo fazer cursos e abri a Shaw, e aí eu até ouvi num dos podcasts que você fez com algum convidado a questão de trocar o pneu com o carro andando. Exatamente isso, a gente vai aprendendo com as coisas em movimento e é um aprendizado atrás do outro. E nessa brincadeira, eu já tenho 10 anos envolvida nesse universo do chocolate e 8 anos com a loja, com a marca aberta. Para a gente finalizar aqui, então, né, você comentando aí que você gosta de ter esse relacionamento com o cliente, de ouvir as histórias, né, de turistas, tanto do Brasil quanto do exterior, né? Como é que você percebe a inserção do chocolate brasileiro nesse mundão afora? Quais que foram as suas percepções com relação a isso? Complementando um pedacinho da outra pergunta, que eu não me adentrei tanto sobre a questão da ancestralidade, para complementar essa pergunta que você fez, eu sou assim, uma defensora da nossa mata, do sistema Cabruca, do valor que isso tem para a região. E o valor que tem o Brasil de ter 3 áreas produtoras de cacau. Não é todo o país que tem 3 áreas produtoras de cacau por questão da natureza, né? Porque hoje se produz cacau até aí em São Paulo, se a pessoa fizer irrigação, enfim, fizer uma estrutura, né? Pode fazer até no Ceará, mas enfim, com a natureza, o Brasil tem 3 áreas e eu acho isso magnífico porque essa questão de ter esse produto no plantio, no seu país, é um poder que você tem, porque você tem um produto dos deuses realmente magnífico, fruto riquíssimo para a saúde, faz esse alimento super saudável, que é o chocolate, e o nibs, enfim, toda a opção também de tantos produtos que tem com o cacau hoje é incrível, cachaça, até cachaça, vinagre, tanta coisa que faz com o cacau, e eu acho um privilégio nós, no Brasil, termos essas áreas produtoras de cacau, e aqui, quando eu falo para as pessoas da onde eu vim e mostro o meu produto, as pessoas, eu percebo o paladar do português, principalmente, né, porque é onde eu estou, ele curioso com essas notas frutadas, essas notas florais que o chocolate da gente, da nossa região, no sul da Bahia, tem. E aí desperta uma curiosidade uma surpresa agradável, e isso é muito bom de ver assim, o olhar da pessoa sentindo essas notas, é muito recompensador ter esse feedback assim. Então, eu vejo que temos espaço sim aqui na Europa, por conta desse produto tão especial que nós temos, e depois desse prêmio, aí eu tenho certeza que tem espaço, porque é um júri tão específico, tão exigente, um júri técnico, um júri gastronômico, então a França, né, que tem chocolates, marcas excelentes, então quando você tem esse aval, fortalece a a percepção de que nós temos, sim, espaço aqui fora. Muito bem, conversei aqui então com a Luana Lessa, representando aqui a Shore Chocolates, uma simpatia, né? Já aproveitar para deixar aqui todo o meu axé para você, que todos os santos iluminem seu caminho, né? Essa sua jornada rumo ao sucesso aí no ramo dos chocolates Bean to Bar. Vamos torcer aí para que essa modalidade cresça cada vez mais, né? A criação desse podcast veio
exatamente porque a gente aqui do site, né, percebeu esse movimento tão importante, como é importante também trazer essas informações para cá, né? Então é isso, Luana, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vinda aqui ao Do Grão a Barra Podcast, ao site Notícias Agrícolas. Muito obrigada, Erickson. Parabéns pela proposta desse podcast, muito interessante. Todas as pessoas que você trouxe, todos os temas abordados, muito enriquecedor. Realmente, se temos esse valor que é o cacau do Brasil, a gente precisa realmente estar falando o tempo todo, falando sobre diversos temas, para um aprender com o outro, porque realmente é um aprendizado constante e conhecimento é fundamental para a gente chegar e ter nossos objetivos alcançados, né? Muito obrigada. Eu que agradeço. É isso aí, pessoal. Lembrando então mais uma vez que estamos em todas as redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook. E você que acompanhou a gente aqui pelo YouTube, né, nesse nosso formato dentro aqui do nosso estúdio, né? Apesar de a gente chamar podcast, a gente nasceu apenas áudio e acabamos migrando aqui para o vídeo também, por um simples motivo, né? Se você está com uma internet boa, né, uma internet rápida, você consegue assistir, né, esse formato de gravação no estúdio, você vê a minha imagem, vê a imagem do nosso entrevistado, da nossa entrevistada. Agora, se você está com uma internet um pouquinho, né, mais baixa, num Wi-Fi ali, você abaixa apenas o áudio e vai escutando aí o seu podcast no seu momento de lazer, ou no momento de viagem, ou até mesmo na lavoura, trabalhando aí, no lugar de sua preferência, na comodidade que o áudio aí permite, tá bem? Então, se você acompanhou aqui o formato vídeo, lembrar aí, então de se inscrever aqui no canal do nosso YouTube, ativar o sininho, deixar o like, para que cada vez mais pessoas recebam essas entrevistas, as informações que a gente acaba trazendo aqui dentro do nosso canal, beleza? Eu fico esperando aí então o seu joinha e, né, agradecer mais uma vez, né, a todos que votaram em nós aí. Ficamos aí no top 8 mais admirados dentro da categoria podcasts e o site mais admirado do agronegócio brasileiro. E, antes de terminar, lembrei de um último detalhe, né? A gente tem o perfil no Instagram do Grão a Barra, que é do Grão a Barra _NA. Segue a gente lá também, eu vou estar aguardando vocês. Se quiser mandar uma dica, se quiser mandar uma pauta pra gente, manda pra gente lá no nosso Instagram. Já teve umas 2 pautas que eu peguei por lá e trouxe aqui pro podcast, tá? Então é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Um abraço.